Olá pessoal, tudo bom? Bom, vou fazer esse vídeo um pouquinho aceleradinho, porque tem bastante conteúdo, né? Chegamos no quarto, na quarta aula gravada aqui, ainda vai ter aulinha de revisão, mas aqui bem rapidinho, pra gente fechar com o último assunto que falta. Então, a gente já falou de introdução à ótica, falou de espelhos planos e curvos, falou da equação dos espelhos, e agora a gente vai falar de refração e lentes esféricas e um pouquinho de ótica da visão também, né? Então, tudo junto e misturado. Beleza. Então, só relembrando, a gente começou falando, né, que a luz se propaga em linha reta, nos meios homogêneos e transparentes, que isso gera fenômenos como sombra e penumbra, responsável pelos eclipses. Também falamos das cores, né, que as cores que a gente vê, na verdade, são a reflexão de um determinado comprimento de onda, a luz branca seria a reflexão de todos, a luz negra a absorção de todos. E falamos também da câmara escura, um fenômeno óptico, né, geométrico, por causa da luz se propagar em linha reta. Falamos dos espelhos planos, que a gente tinha que lembrar que ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão e que as imagens dos espelhos são simétricas e de natureza virtual, direita e igual. Falamos também dos espelhos curvos, construímos a trabelinha através daqueles desenhos e falamos da lei de Gauss e do aumento. E a partir daí estamos prontos para falar de refração, né, que é o tópico daqui para frente, que tem a ver com lente, tem a ver com visão, tem a ver com tudo isso. E refração nada mais é que o desvio, né, na sua velocidade na direção que a luz sofre ao passar de um meio transparente para outro meio transparente que é diferente. Essa diferença a gente chama de refringência e calcula a partir de um número que é o índice de refração, que tem tudo a ver com a velocidade da luz. Eu cheguei a explicar essa equação em aula, mas o que eu quero que vocês guardem aqui é que N é índice de refração. Tô só repetindo a equação, alguns valores aqui, mas essa parte a gente vai desenvolver melhor daqui para frente. O que eu preciso que vocês saibam aqui é que vocês consigam visualizar a situação. Então, eu tenho dois meios transparentes, em todos eles a luz vai atravessar, mas de forma diferente. Então, vem um raio com ângulo de incidência I, lembrando que esse ângulo é sempre feito com a normal, e esse raio, se não tivesse refração, seguiria reto. Mas como existe refração, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai se desviar. Ele pode se desviar aproximando da normal ou se afastando da normal. Bom, se ele está vindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, então o índice de refração do meio A é menor que o índice de refração do meio B, ele vai se desviar aproximando da normal. E o caso contrário, ou seja, ele está vindo de um meio mais refringente para um menos refringente, ou seja, o meio A é mais refringente que o meio B, ele se afasta da normal, ok? É isso que eu preciso que vocês saibam. Tem equação? Tem, mas a gente vai trabalhar ela depois no quarto bimestre. Esse fica o único rabinho ali que falta para o quarto bimestre. E agora vamos falar da lente, né? Bom, lentes esféricas são divididas em dois tipos, isso a gente trabalhou em aula, lente convergente e a lente divergente, basicamente, e a gente tem aqui o ponto antiprincipal, que é o dobro do foco, que é o análogo ao raio de curvatura dos espelhos. Bom, as lentes podem ser de vários tipos, a gente trabalhou plano convexa, bicôncava, biconvexa, mas elas estão resumidinhas aqui entre lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas, ok? As lentes de bordas finas são as lentes convergentes, as lentes de bordas grossas são as lentes divergentes. Bom, eu quero passar um videozinho aqui rápido para ver se vocês se entendem, se animam com isso aqui. I can see you're with a straw. Well, we have ways of making you talk. Where are your rebel friends now? Your Pop-Tarts are ready. All right. Are you all right? I'm proud of you, Sheriff. A lesser man would have talked under such torture. Sure hope this isn't permanent. Still no word from Star. Bom, talvez vocês já tenham visto essa cena, desculpa ter perdido um minuto para mostrar, mas é que ela é muito legal. E ela dá um exemplo aí, tanto de uso de espelho convexo, né, imagem direita, mas menor, pode ver que a imagem do Woody
o Woody é o boneco, para quem não assistiu Toy Story, na colher é menor, e também o uso de uma lente convergente, que o menino mal, o tal do Sid, usa para torturar o brinquedo. Não torturem brinquedos em casa, que não é uma sugestão, mas é só uma coisa para guardar na memória. Mas, voltando às lentes, né, as que convergem e as que divergem, a gente vai fazer o quê? Construir a tabelinha. Todo mundo viu isso em aula, não é surpresa para ninguém. E vamos lá começar a construir a nossa tabelinha. Então, a gente tem o ponto F e o antiprincipal, que é o dobro do F. E aí a gente vai, além de A, vem o raio, vai direto para o foco, só que agora veja que ele atravessa a lente. O raio que passa bem no meio, bem no meio, ele vai seguir a vida dele normal, onde eles se encontrarem vai formar a imagem. No caso, não sei se dá para ver bem, mas ela é invertida e real, tá? Toda imagem invertida real, e que invertida dá para ver, né? E ela é menor. Beleza, vamos seguir. Em A, então desloquei aqui para A. Vem o raio, vai pro foco, passa bem no meio. Esse raio não tá passando muito meio não, né? Mas ele passa pelo meio da lente, foi só um erro aqui de desenho. Mas, basicamente, onde eles se encontram é bem abaixo do ponto antiprincipal. Imagem real, invertida e igual. Veja que ele tem que passar bem no meio aí, esse desenho que tá meio torto. Bom, agora vamos colocar entre o ponto antiprincipal e o espelho. Vem, passa pelo foco, passa bem no meio, esse aqui tá passando melhor. Imagem invertida e real e maior. No foco, acho que vocês já imaginam o que vai acontecer no foco. Vem, passa no foco, vem, pode prolongar, eles são paralelos, eles nunca se encontram, não formam imagem no foco. E por fim, entre o foco e o espelho, né, o vértice do espelho, vem um raio, passa pelo foco, vem o raio, passa bem por aqui, eles não se encontram do lado de cá, mas se encontram do lado de lá. Imagem virtual e direita e maior. Beleza? Mesmo esquema do espelho convergente, do espelho convexo, do espelho, a lente divergente com o espelho convexo, o espelho côncavo com a lente convergente. Beleza? E na divergente, na verdade, não importa onde ela tá, os raios vão se divergir e sempre se encontrar do lado de cá. Então, sempre virtual, direita e menor. Ok? Bom, temos aí a nossa tabelinha. Quem não tem isso no caderno, não terminou de fazer em aula, sugiro que termine. E aí, vale as leis. Opa, desculpa. Voltei. E vale as leis que valem para os espelhos curvos da mesma forma. E aí, só lembrando aqui, a imagem divertida e tal, exatamente o que vale para o espelho vale para cá. E só para fechar o conteúdo, vamos falar de ótica da visão. Então, a gente falou, né, em sala, do olho, a pupila, a íris, o cristalino, a retina, né, as partes do olho, então, córnea, a lente do olho, nessa capinha de proteção, a retina lá atrás, o nervo óptico, vocês têm essa imagem. E aí, numa visão certinha, você formaria a imagem na retina, mas isso não necessariamente sempre acontece. Se a imagem se forma antes, a gente tem miopia, a gente usa lente divergente, né, para jogar os raios para lá. E se a gente tem hipermetropia, porque a imagem se forma depois do olho, e a gente usa lente convergente para convergir a imagem um pouquinho antes. Então, isso aqui ficou ruim. É isso que vocês têm que lembrar da parte de miopia e hipermetropia, ok? Trabalhar um pouquinho, fazer uns exemplos. Tem 4 exemplozinhos aqui. Então, o primeiro foi um exemplo que a gente fez em sala, né? Uma lâmina de vidro de 1,5 de faces paralelas. Um vidro, gente, tá imersa no ar e 2 raios luminosos incidem. Qual será o caminho deles? Bom, vamos anotar os índices de refração. Então, o vidro é 1,5, o ar é 1. Então, o raio 2, ele vem paralelo, ele só segue reto. Mas o raio 1, se não tivesse o fenômeno de refração, ele ia seguir reto para cá. Como tem, ele vai entortar, ele pode se aproximar ou se afastar da normal. Como ele está indo do meio de menor índice de refração para o de maior refração, ele se aproxima da normal. Então, a gente tem a situação C e a hora que ele sair, ele vai se afastar da normal, certinho do jeito que está mostrado na situação C. Pegar um exemplo com conta agora. Com uma lente delgada, projeta-se numa tela situada a 100 metros da lente, 6 centímetros da lente, a imagem de uma vela com 5 centímetros de altura e colocada a 10 centímetros da lente. Esse foi um exemplo de sala de aula. Determine o tipo de lente, o aumento linear, o tamanho da imagem. Então, vamos começar. Se a gente se projeta, a imagem é real, porque ela é projetada, numa tela 100 centímetros. Então, essa é a distância da imagem, porque é a imagem que está projetada. A vela tem 5 centímetros de altura, é o objeto, colocado a 10 centímetros da lente é o P. Beleza.
Tipo de lente convergente, porque só lente convergente faz imagem real. Aí vamos à equação de Gauss, colocamos o 10 no lugar do P e o 100 no lugar do P', né? Então, distância da vela até a lente, distância da imagem até a lente. E aí não tem segredo, é fazer o MMC. O MMC entre 10 e 100 é 100. Coloco 100 embaixo, 100 dividido por 10 dá 10, vai 10 em cima. 100 dividido por 100 dá 1, vai 1 em cima. Então, a gente fica com 11 sobre 100, invertendo, fica 100 sobre 11, que nos dá o foco de mais ou menos 9,1 centímetros. E o aumento? Bom, para o aumento, a gente usa aumento igual imagem sobre objeto menos P' sobre P. Então, basicamente, P' é 100, P é 10, menos 100 sobre 10, menos 10. Esse menos significa que a imagem é invertida, como a gente já sabia, porque é uma imagem real é invertida. Beleza. E aí, a gente tem o objeto, que é 5 centímetros, só aplicar imagem I sobre O, aumento, né? É imagem sobre objeto. Então, menos 10 igual a imagem, que a gente não sabe qual é, sobre 5. Só passar o 5 multiplicando. O tamanho da imagem é 50 centímetros e deu negativo porque ela tá de ponta cabeça. Beleza? É só isso aqui. Fazer mais um exemplo. Um detetive emprega uma lupa que focaliza os raios a 5 centímetros para analisar um tecido manchado de sangue. Ao utilizá-la, ele vê a imagem direita do tecido aumentada 10 vezes em relação ao tamanho real. Com base nesses dados, a distância que separa a lupa da imagem é... Bom, ele quer a distância que separa a lupa da imagem, então ele quer o P', né? Distância da lupa até a imagem. Então, ele deu o foco, ele diz que a imagem é direita e é aumentada 10 vezes, então a gente tem um aumento, e ele quer a distância que separa a linha da imagem, ele quer o P'. Então, vamos lá, a gente vai começar usando, a gente tem o aumento, a gente tem o foco, a gente vai começar brincando com isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o aumento é 10, eu não sei quanto que é o P' menos P, mas eu já sei que o P' tem que ser 10P. Por quê? Porque eu passei o P para lá multiplicando. Então, eu sei quanto vale o P' vale menos 10P. Vou jogar isso na equação de Gauss. Então, o foco é 5, já coloquei, o P eu não sei qual é, e o P' eu sei que é menos 10P. Coloquei lá, fiz o MMC em 10P e P é 10P, 10P dividido por P dá 10, fica 10 em cima. 10P dividido por 10P dá 1, fica menos 1 em cima, o menos porque estava lá. Beleza, então 10 menos 1 dá 9, aí é só fazer a multiplicação em cruz, 10P igual a 9 vezes 5, que é 45, passo 10 dividindo, temos o P é 4,5. Então, a gente sabe que o P' é menos 10 vezes P, então o P' vai ser menos 10 vezes 4,5, 45 centímetros, respondendo a pergunta, ok? Eu tô fazendo meio rápido por causa da gravação, mas na gravação vocês podem parar, ver passo a passo, com calma, eu não pulei nenhum passo. E por fim, sobre ótica da visão, após examinar os olhos de Silvia e de Paula, o oftalmologista apresenta suas conclusões a respeito da formação de imagem nos olhos de cada uma delas, na forma de diagrama esquemático mostrado nas figuras. Então, você vê aí a Silvia, a imagem se forma antes da retina, e a Paula, a imagem se forma depois da retina. Com base nas informações, é correto afirmar que apenas Silvia precisa corrigir a visão? Não, né? Aí a gente já consegue ver que a Silvia tem miopia e precisa de uma lente divergente, e a Paula tem hipermetropia e precisa de uma lente convergente. Então, assim, ambas precisam corrigir a visão e para isso Silvia deve usar lentes convergentes. Não, Silvia precisa de lente divergente porque ela tem miopia. Paula precisa corrigir a visão. Não, as duas precisam corrigir. Ambas precisam corrigir a visão e para isso Silvia deve usar lentes divergentes e Paula lentes convergentes. Beleza? Só voltar lá atrás na miopia e na hipermetropia. E é isso, meus queridos. Falamos sobre lentes esféricas, tem a tabelinha, falamos sobre ótica da visão, para lembrar aquela coisa de miopia e hipermetropia. E é isso, desculpa a aula ter ficado um pouquinho longa, mas espero que ajude vocês. Um grande abraço.